Olá, eu sou Adriano Sambugaro e esse é o PDV. A beleza do varejo está na ligação estreita que ele tem com as pessoas. Diariamente, os lojistas atendem diferentes tipos de consumidores com estilo de vida, renda e composição familiar únicos. Cada caso é um caso. Mas o comportamento de compra muda tão rápido que às vezes é difícil acompanhar, obrigando os varejistas a serem ágeis na evolução dos modelos comerciais. Os novos hábitos de consumo impulsionaram, por exemplo, o mercado de vizinhança, que tem ganho cada vez mais espaço no cotidiano das pessoas. Já a demanda das famílias nas compras mensais mudou o atacarejo. No episódio de hoje, a gente vai entender como a estratégia do varejo tem se encaixado na chamada missão de compra do consumidor. Eu e o Gustavo Carrer recebemos o Gustavo Vanucci, especialista em estratégia de desenvolvimento de negócios. Ele também explica, sem complicações, como funciona o geomarketing, aquela ferramenta que usa dados geográficos, sociais e econômicos para fazer um raio-x do mercado. Vem com a gente, porque hoje a conversa tá boa demais. Gustavo, eu queria aproveitar a sua experiência para a gente aprofundar sobre os supermercados de vizinhança e como que a tecnologia está influenciando esse novo modelo, desde o planejamento até o impulsionamento dos resultados. Mas vamos começar pelo começo. Na sua visão, o varejo está sofrendo uma transformação de papel na relação com os consumidores? E como que o supermercado de vizinhança está se posicionando nesse cenário? Obrigado, Adriano, pela pergunta. É uma pergunta que remete aí a uma reflexão muito grande, primeiro, no comportamento de compra, né? Eu acho que a pandemia trouxe para a gente um alerta, né, mostrando que quando tem um sinal que influencia esse comportamento, o consumidor ele inicia o processo de decisão de compra dele buscando aquilo que lhe convém. Então a gente viu durante a pandemia, por exemplo, o aumento das missões de compra do mês, né, aumentando em relação às missões de compra semanais. E depois, logo com o final da pandemia, a gente viu isso voltando o que era antes da pandemia. Então a gente mostra que o ser humano ele tem um processo de compra que sempre vai buscar o lado lógico, né, e o lado ótimo. Então quando a gente pensa no supermercado de vizinhança, a gente começa a atrelar dois cenários. Os cenários onde tem um grande adensamento populacional e o cenário onde tem um pequeno adensamento populacional, que é o que a gente chama aí de áreas de 15 minutos a pé ou 5 minutos de carro. E isso caracteriza o supermercado de vizinhança, que é um pouco diferente até do conceito mundial de alguns mercados aí de comunidade, né? Então, quando a gente começa a trabalhar essa questão da conveniência, a gente começa a entender os hábitos de consumo. Então, por exemplo, aqui no Brasil se usa muito a compra do famoso pão francês de manhã, mas a gente começa a ver que supermercados que têm esse comportamento de trazer esse fluxo dessas pessoas para esse tipo de consumo, a frequência desse consumidor passa a ser até 2 vezes diariamente. A gente vê agora o comportamento mudando para o consumo de alimentos saudáveis, levando o consumidor até 5 vezes por semana dentro do supermercado para adquirir esses produtos frescos e abastecer a sua casa para aquele consumo diário. Então, o que está mandando nesse novo modelo, né, do supermercado de vizinhança é as características desses produtos frescos ligados aos hábitos de consumo dessa comunidade. E essa comunidade pode variar. Pegando, por exemplo, uma região de São Paulo com Belo Horizonte, a gente vai ver características diferentes. E é essa característica que o supermercadista precisa investir recursos, né, tanto para entender esses hábitos de consumo, ou seja, a frequência de compra, como também a missão de compra. E aí decidir a sua cesta de consumo. E é esse trabalho que está evoluindo para os supermercados mudarem seu papel e abastecer essa comunidade na qual ele atende. Explica um pouquinho o que é uma missão de compra, assim, e como ela vai variar de acordo com o perfil da residência, por exemplo. Eu tenho certeza que a minha missão de compra, minha e da minha esposa com filho adulto, é bem diferente de uma missão de compra, por exemplo, do Adriano com os filhos pequenos dele, né? Como que é isso? Quando a gente tem aí essa percepção do consumidor, o que a gente está percebendo aí na sociedade nos últimos 30 anos? O crescimento de domicílios morando apenas uma pessoa,
né? Seja ela pelo idoso, vamos colocar assim, que tem muitas mulheres idosas morando sozinhas e os seus maridos já faleceram, e por outro lado nós temos as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, não querem casar e não querem ter filhos, mas querem morar sozinho. Então, comunidades que têm muitos domicílios com essa característica de apenas uma pessoa, você tem missões de compra de que até 7 vezes por semana, onde a pessoa frequenta diariamente esse supermercado com a missão de compra de reposição. Já por outro lado, quando a gente está num ambiente mais familiar, com famílias, com 3 filhos, uma estrutura familiar maior, a gente passa a ter uma frequência de compra semanal e quando você pega até classe C, passa a ser uma missão mensal. Porque a pessoa tem um recurso pré-definido, ele tem que gastar aquele recurso no mês, então ele faz uma compra mensal para abastecer a sua casa durante o mês todo. E aí deixando apenas produtos frescos, como carne, hortifruti, para fazer a reposição semanal e a compra por emergência. Então a missão de compra, ela varia, né? De acordo com a renda, ou seja, a renda ela delimita muito essa frequência, o estilo de vida da pessoa, então as pessoas que têm aí uma vida mais trabalhando, como o ritmo de trabalho, ele não tem tempo para parar no supermercado e fazer uma compra mensal, e as pessoas que começam então a mudar a sua frequência de compra de acordo com o seu hábito de consumo. Então as missões de compra basicamente elas são divididas em 3 grandes categorias: a missão de compra diária, né, a missão de compra semanal e a missão de compra mensal. Então a gente começa a delimitar essas principais de compra. Existem outras, mas as 3 principais são essas. Legal. E Gustavo, quais são as tendências para o mercado de bairro e o formato de loja de vizinhança, ele tende a sofrer transformações no futuro? Olha, eu entendo que com a chegada pesada da compra via internet, né? Eu gosto de brincar muito que uma coisa é você vender pela internet, outra coisa é você fazer um pedido pela internet. Então eu acredito muito que dentro do setor supermercadista a gente vai começar a ter uma frequência muito grande de pedidos online, ou seja, você fazer um pedido para quando chegar em casa, logo em seguida vai chegar a sua compra, porque você vai receber uma pessoa e você não tem tempo para poder parar no supermercado naquele dia. Isso vai fazer com que o comportamento seja influenciado. Então a gente vai começar a ver o aumento de pedidos online crescerem em relação às visitas na loja. Então, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, a gente já vem percebendo em algumas redes de supermercado o fluxo de pessoas que estão comprando pedidos de emergência para receber alguém na sua casa na sexta-feira. Então a gente começa a ver que na sexta-feira o aumento desses pedidos estão sendo com maior frequência e pedidos diferentes. Por outro lado, a gente começa a ver pessoas que têm dificuldade de se locomover, ou pela ausência do carro, ou pela idade. Essas pessoas começam a fazer compras semanais dos mesmos produtos. Desculpa, semanais não, mensais, né, do mesmo produto. Eu vou ter uma compra do sabão Omo, vou ter a compra de um refrigerante, e todo mês eu faço aquela compra de forma recorrente, porque aquilo já faz parte da lista de compra dessa pessoa. Então a gente começa a ver que antes a gente ia para o supermercado escolher preço, escolher marca, e agora a gente passa a ter essa lista de compra já com a marca pré-definida, e esses produtos começam a entrar nessa lista de compra desses pedidos online. E é isso que vai mudar, ao meu ver, no comportamento de compra. Quando você tiver tempo de querer fazer um produto diferente, um jantar ou algo diferenciado, você vai para a loja escolher seus produtos e fazer aquilo que você está com vontade. Para essas compras rotineiras que fazem parte do dia a dia, você já começa a fazer ela online para quando você chegar em casa, o supermercado já está entregando. E aí entra a questão do preço, né? Ou seja, o custo-benefício entre você fazer o pedido online, parar no estacionamento, perder esse tempo, fazer o pedido, chegando em casa e 15 minutos depois você recebe esse pedido, né? Nesse sentido, a loja de vizinhança tem um papel mais forte nesse modelo? Sim, com certeza. Por quê? Porque o tempo de deslocamento, tanto da loja como você em direção do trabalho para sua casa e vice-versa, isso faz toda a diferença, porque você vai buscar sempre aquele supermercado que você sabe que tem a marca, que já tem um produto, que você já frequentou ele várias vezes, porque dentro do processo de decisão de compra, quando surge a necessidade de ir para o supermercado, o primeiro local que você busca é a memória, e a memória está ligada a experiências anteriores. Então, se você teve uma boa experiência de compra e você está ativado por essa memória positiva,
você vai recorrer àquele supermercado que você tem mais frequente, e essa frequência são supermercados que estão mais próximos da sua residência. É engraçado, esse negócio que você está falando de experiência de compra é muito bacana. Eu ouvi num palestrante esse ano na NRF, assim, até a forma da gente falar o que é uma compra que você preza a experiência, te dá prazer, e uma compra que não é tão prazerosa assim, né? Então, na hora que você está falando, você fala assim, eu tenho que comprar. Aí é sabão em pó, um leite condensado, quer dizer, é uma compra meio que obrigação, né? De E quando reposição. você vai, que é uma compra de reposição, não é algo que te dá prazer nenhum. Comprar um detergente, um material de limpeza, um produto essa é aquela que é talvez que migre para esse pedido online. Quando você fala eu quero, você, vou escolher um vinho no supermercado, é um tipo de compra que ele vai comparar mais, que ele vai receber uma pessoa em casa, então ele tem uma preocupação em oferecer algo bacana, diferenciado, e não algo que é só, acabou o aparelho de barbear, espuma de barbear, sabonete e shampoo, né? Não é uma compra, vamos dizer assim, que é de alto prazer, vamos dizer assim. Aí muda o sortimento, muda tudo, né? Exatamente, e esse é o ponto que a gente mais discute hoje, da influência da mídia, das marcas, né, que tentam buscar esse espaço e fazer a opção. Por que eu tenho que mudar a minha marca de refrigerante da marca A para a marca B? Qual o motivo que isso leva? Então, quando a gente começa a estudar o processo de decisão de compra, que é antigo, mas hoje pegando a jornada da compra, a gente tem que levar atenção para que os supermercadistas começam a entender que eles têm dois papéis. O primeiro papel do supermercado é estar na mente do consumidor como preferência de compra. Que a primeira pergunta é, eu preciso comprar um refrigerante, aonde que eu vou? E o aonde que eu vou, ele remete qual supermercado. E hoje, com o crescimento, com a expansão que a gente teve, você tem várias opções desse raio de 15 quilômetros, de 15 minutos. E aí você começa, por que eu vou para o supermercado A e não para o B? E aí vai entrar, uns vão preferir estacionamento, outros vão preferir mix, outros vão preferir preço, cada um vai ter o seu ranking de prioridades e dentro da escolha de critérios. Quando a gente começa a entender que o segundo critério depois da escolha é a experiência, né? Aí nós vamos entender, quando eu opto por uma loja, eu criei o meu ranking, se meu ranking foi estacionamento, eu cheguei no estacionamento e não tinha vaga, já começou a me estressar. Se no meu ranking eu vou lá porque tá vazio, cheguei lá, tá cheio, vai me estressar. Então, essa experiência... Ou porque eu tô querendo um self-checkout, um caixa rápido, ou porque lá tem um açougue que, enfim, ou tem alguma coisa diferente. Que me atende, aí eu chego lá, não tem a carne que eu queria, que sempre tinha. Então, assim, a gente, toda vez que a gente faz uma escolha, a gente cria uma expectativa. E esse, para mim, é um ponto que hoje ainda é muito pouco estudado pelos supermercados. Porque eles estimulam a viagem até a loja, mas eles não se preocupam com essa jornada dentro da expectativa proposta. E isso gera o estresse. E aí, quando gera o estresse, aquilo que antes era uma memória positiva passa a ser uma memória negativa. E aí você começa, então, a querer mudar de loja. E isso, para mim, faz a gente ter essa migração. Tanto que as pessoas citam que o consumidor brasileiro, ele não é fiel, ele é leal. Então, assim, a gente não vai sempre na mesma loja. A gente tem 2, 3 lojas que a gente vai de acordo com a missão de compra ou de acordo com a oportunidade que eu tenho de comprar. Exemplo, faltou um óleo de cozinha para o meu almoço. Eu vou andar 10 quilômetros? Não vou. Eu vou no que está mais próximo. Mas se eu quero comprar um pão fresco, um pão diferente, porque eu vou receber uma pessoa na minha casa, eu vou buscar aquele que tem essa característica. E aí vem a importância de entender o hábito do consumidor, entender o dia a dia, entender aquilo que é valor para ele. Né? E aí começar a fazer esse papel. Por isso que hoje, quando a gente pega as NRFs da vida, os comentários, a gente começa a ver que quem se entra dentro da comunidade, ele consegue levantar informações que vão fazer com que o consumidor vá até a sua loja. E se a gente pegar, por exemplo, as ferramentas de geomarketing hoje disponíveis, e quando você tem aí uma estrutura de um CRM e sabe a frequência, a visita, tudo que você dispõe, né, para os seus consumidores e busca ali no checkout, você começa a cruzar e ver o seguinte, por que nessa rua eu tenho 100 domicílios e 50 vêm na minha loja? Onde que os outros 50 estão indo?
E se eu tenho num bairro, que é o bairro à sua esquerda, em cada 100 domicílios, 70 vêm na sua loja. No bairro à sua direita, na mesma distância, dos 100 domicílios, só 10 vêm na sua loja. E aí você começa, então, espacialmente, criar ações para entender o motivo que as pessoas estão indo na sua loja com frequência e por que os motivos das pessoas deixaram de ir na sua loja com qual frequência. E isso está hoje virando a busca da competitividade. Como está aí sim na mente e no coração desse consumidor. Na mente, porque você é o primeiro a ser lembrado quando surge a necessidade de compra, e no coração, porque a experiência de compra foi tão positiva que mesmo ou distante, ou mesmo por algum critério de movimento que você tem que fazer, você ainda prefere aquela loja porque aquela marca te marcou, ou seja, ela te entrega um serviço que as outras marcas não te entregam. Isso eu estou falando apenas dos supermercados, porque aí no segundo papel dos supermercados vai entrar a escolha das marcas. Qual que vai ser o meu sortimento, quais marcas que eu vou ter disponível para aquele grupo de consumidores, e aí sim atender o segundo estágio da compra, que é escolher da marca e o mix de produtos, da sua cesta de produtos. Gustavo, aproveitando que a gente está falando de formato de loja vizinhança, me vem na cabeça o Dia, né? Que é um supermercado de vizinhança, né? É uma loja de vizinhança que passou por várias fases ao longo da jornada dele no Brasil aqui, loja própria, franquia, enfim, uma série de coisas, e acabou não dando certo em todas as mudanças aí. A gente ouve aí algumas teses, enfim, algumas coisas, mas já ouvi também o pessoal comentando sobre o atacarejo, quanto o atacarejo pode estar influenciando no mercado de vizinhança, na loja de vizinhança, porque essa compra de reposição diminui, porque faz uma compra maior para o mês, o atacarejo com preço melhor, enfim, queria um pouco da sua visão. Perfeito. Eu vou dividir em duas partes essa resposta. Com relação ao Dia, pegando um pouco do que a gente vivenciou, vou falar mais do cenário em Minas Gerais, especificamente aqui em Belo Horizonte, mas assim, a opção do mix de produto do Dia, ele levou muito em consideração essa linha de produtos voltado para a lavanderia, para o lar, para a cozinha, produtos de higiene e limpeza, né? Pegando sua marca própria, pegando produtos bons, mas que eram desconhecidos, e não teve investimento em marca, e o brasileiro, de uma certa forma, ele é muito sensível à marca. Então, assim, o Dia não conseguiu posicionar os seus produtos dentro da mente do consumidor. Então, essa é a minha leitura. Lógico que tem os modelos positivos, eu gostava muito do modelo de franquia da linha deles. Eles fizeram estudos de geomarketing para localização das lojas, eles tinham todo um rigor técnico que eu concordava 100% e concordo com eles. A questão do abastecimento sem caminhão na porta, fazer abastecimentos dentro de pallets já pré-determinado, depois abastecia. Então tinha uma série de coisas ótimas que a gente tem que levar em consideração, que eu acredito e que eu comungo da ideia deles. Mas eles pecaram desse relacionamento com a comunidade e na questão da marca. Eles não conseguiram levar esse valor para o produto. E o preço que se colocava, muitas vezes, era um questionado. Será que vale? Será que é bom? E aí, na dúvida, o consumidor não optava. Alguns que experimentaram e gostavam, beleza, conseguiram fazer, mas não era aquele trabalho. Quando você fazia, então, a leitura de clientes que visitavam e a frequência que visitava o Dia, ele era bem menor do que o potencial que tinha naquela região. Bom, você tinha 100 domicílios, 10, 15 iam na loja, os outros 85. Aí gerou a rejeição. Então não foi por causa do modelo de negócio positivo, foi por causa da rejeição de não entender o modelo de negócio e a proposta de valor que o Dia tinha. Esse é uma opinião, não estudei, não tem, mas é uma opinião do Dia. Com relação ao impacto do atacarejo numa loja de vizinhança, aí a gente tem que recorrer aí aos 25 anos atrás, quando chegou aí a grande força do atacarejo, voltado para atender os bares, restaurantes, lanchonetes que queriam comprar os seus produtos no CPF, vamos assim dizer, porque não tinha estabelecimentos, e era a forma da indústria chegar até esses clientes aí no formato B2B. Aí o atacarejo ganhou força, ganhou distribuição, voltados para uma compra semanal para atender bares, restaurantes, lanchonetes, mercearias de comunidades, para poder facilitar a introdução, porque eles não tinham poder de barganha com a indústria e acabava que esse modelo fazia esse abastecimento desses comércios locais.
Com a saída do modelo, fala que o Brasil é muito criativo, o brasileiro é muito criativo, o atacarejo começou então a entrar, ele viu a oportunidade que as pessoas iam lá, por que não pode vender para CPF? E aí começou, eles viram essa oportunidade e viram que se eles reduzissem o mix e colocassem o mix mais objetivo, isso começaria a chegar na casa das pessoas. E as pessoas começaram, então, a experimentar. O atacarejo reformulou seu mix de produto. Até embalagens, né, Gustavo? No começo era só vendia embalagem fechada e depois começou a fracionar. Teve uma época que não era fracionado, você não comprava fracionado. Depois começou a atender essa necessidade de fracionar. Não sei se a linha histórica é isso que você estava imaginando também. Exatamente, que a gente chamava de linha institucional, a famosa linha institucional. Exato. Então, quando a gente pegava esse trabalho, tinha todo um propósito. E aí, o que aconteceu? Os supermercados que antes estavam distantes, esses 20 anos, houve um desenvolvimento muito grande dos bairros, né? E aí começou a população crescer em volta disso, e hoje esses atacarejos ficaram muito próximos. Foi o mesmo movimento que aconteceu com os shoppings na década de 70, 80. Os shoppings abriam 10 quilômetros, 5 quilômetros das cidades, e aí, só que com o densamento populacional, o crescimento urbano, os shoppings só estão dentro da cidade, dentro das comunidades. E aí o atacarejo começou, então, a enxergar essa oportunidade de atender também essa comunidade. Só que aí ele tinha um espaço grande de loja, tinha um espaço grande de armazenagem, mas ele tinha que ter um mix de categorias pré-definidas, uma vez que ele não podia ter o que a gente chama um sortimento, a cauda longa de produtos. Ele tinha que ser mais objetivo. Então ele trabalhava com as marcas que mais vendia, 1, 2, 3 marcas ali, e começou a fazer esse trabalho. Com isso, eles conseguiram demonstrar para a comunidade que ele tinha o mesmo produto com preço mais barato, porém um serviço pior. Então, se você pegar o modelo inicial dos atacarejos, eles não tinham padaria, eles não tinham hortifruti, açougue. As lojas eram mais espartanas, você tinha porta-parte, você não tinha nem ar-condicionado, ou era muito precário, né? Exatamente, porque tinha um propósito bem definido. E aí eles começaram a ver essa migração, foi quando aí sim começaram a ver as oportunidades. E o mais legal que eu vejo, as marcas, as indústrias começaram a ver essa oportunidade. E aí, a partir do momento que as indústrias criaram a política de atacado, varejo, atacarejo, e aonde eles não tinham penetração, eles começaram a usar esse canal para poder chegar à comunidade, várias marcas ganharam esse espaço. E aí, a partir do momento que essas marcas entraram no coração, na mente, e aí tem um detalhe, no bolso também, porque esse é o papel legal. O atacarejo, ele começou a influenciar a mente, opa, vou lá porque lá tem preço bom. Na hora que entrou na parte do coração, pô, é uma experiência legal, não tem um mix legal, mas para minha compra mensal aqui tá ótimo. E depois que ele viu que ele tinha um ganho no bolso, ou seja, quando ele pegava a lista de produtos e comparava com o supermercado, tinha um ganho, ele pegou e falou, isso aqui me interessa. E aí caiu no gosto popular. Né? Então, assim, o atacarejo, onde você tem uma predominância de classe C, ele cresce de forma muito grande. Né? E aí o que a gente está vendo no modelo hoje, que aí veio consolidar na minha visão o crescimento do atacarejo, é porque, como o Brasil são 5.570 municípios, só Minas Gerais aqui, por exemplo, são 853. O poder de barganha e a distribuição logística é muito cara. Então acaba que o quê? A partir do momento que você tinha o poder de compra junto com o supermercado, e você pode ver que a maioria dos atacarejos hoje também são supermercadistas, ou seja, eles têm os dois canais, então o poder de compra deles é muito grande. E aí eles começaram, então, a avançar estrategicamente as suas lojas para essas cidades, em termos de cidades acima de 100 mil habitantes, e hoje já estão chegando até em cidades abaixo de 100 mil habitantes. Por quê? Porque eles viram oportunidade de ter preços competitivos com uma estrutura de custos pequena e basicamente avançando o estoque deles. E isso fez com que o modelo atacarejo se fortalecesse. Com isso, o que a gente vê? Para a missão de compra do dia a dia, o supermercado de vizinhança ele ainda tem vantagem e leva vantagem. Mas para a compra do mês, o atacarejo começou a levar, principalmente para algumas categorias específicas. E aí veio o grande embate entre o modelo de vizinhança e o atacarejo.
que alguns produtos, algumas cestas de produtos, você opta por fazer essa compra no atacarejo, enquanto outras cestas de produtos você opta por fazer no seu supermercado de preferência, o seu supermercado de vizinhança. E aí termina com aquela lógica que eu estava comentando, que o brasileiro não é fiel, ele é leal. E aí passa a você ter 2, 3 lojas, então 2, 3 formatos. Eu tenho o formato para o dia a dia, eu tenho o formato semanal, com produtos frescos, e tenho o formato mensal, que é onde eu consigo economizar. E aí o que acontece? Como a gente viveu nos últimos, vou botar assim, 15 anos, uma sequência de crises, a parte da economia foi muito valorizada pelo brasileiro por causa das crises que nós vivenciamos. E isso fortaleceu mais ainda a opção pelo atacarejo. Então é um pouco da leitura que eu tenho aí dessa, não vou falar que é uma briga de mercado, mas é um reposicionamento dessas marcas dentro da mente do consumidor de acordo com a missão de compra dele e o dia a dia de hábito de consumo dele. Gustavo, já que você chegou a comentar aqui, citou sobre geomarketing, né? Você consegue explicar o que é o geomarketing e quais as principais aplicações que ele tem no varejo? O geomarketing é um termo novo. Ele chegou à comunidade de marketing a partir dos anos 90, né? Então, assim, é bem recente os estudos que a gente tem pouca literatura ainda disponível, né? Mas a gente começou a entender de geomarketing enquanto eu trabalhava na Nestlé, né? Eu tive uma passagem pela companhia entre 98 e 2007, e a gente precisava conhecer no Brasil pontos logísticos para poder otimizar e distribuir os distribuidores, os atacados, para a gente poder abastecer o Brasil como um todo. E o geomarketing, o que na época ele era? Ele era um sistema de informação geográfica que era muito utilizado, né, pelo pessoal dos geógrafos, para estudar os minerais, estudar a questão do meio ambiente, e a gente começou então a pegar essa ferramenta e trazer para elas camadas econômicas. Então, assim, o IBGE trazia para os setores censitários. O que é setor censitário? Você pega o Brasil, né, todo o território, 5.570 municípios, e basicamente você define um quarteirão. Cada quarteirão desse para o IBGE são 200 domicílios em média. Então, para você ter uma noção, o Brasil até 2010 era em torno de 350 mil setores censitários. E agora, para o novo censo, vai chegar a 500, 550 mil setores censitários. Ou seja, a gente tem um marketing de precisão da distribuição demográfica de renda para cada quarteirão brasileiro. Entendeu a leitura? Então a gente começa a ver, através desse instrumento que era o sistema de informação geográfica, a colocar camadas de informação para a gente aumentar o nosso marketing. Então, por exemplo, hoje, respondendo a sua pergunta, se eu quero abrir uma loja, eu consigo, dentro de São Paulo, procurar espaços onde tem uma densidade demográfica grande, onde tem uma renda disponível e procurar saber o índice de saturação de varejo, ou seja, quantas lojas eu tenho para abastecer aquela comunidade. E aí eu começo, por exemplo, a saber onde tem áreas com maior chance de sucesso e áreas com maior chance de concorrência, porque nem sempre concorrência é insucesso, né? Ou seja, se você tiver algum diferencial competitivo. Então isso fez com que a gente conseguisse calcular e mensurar a expansão geográfica além da visão imobiliária. Uma coisa é a visão imobiliária, que é o custo de lote, que é o custo do espaço terreno e o custo de oportunidade de você montar uma questão imobiliária. Mas, por outro lado, a gente conseguia mapear esse mercado e ver o potencial de consumo que tem em aquelas categorias que o supermercado atende, mas poderia ser outros segmentos também, como material de construção e tantos outros que utilizam. Um caso clássico é a McDonald's, né, que utiliza o geomarketing, as técnicas de geomarketing para poder escolher seus pontos e adquirir os seus imóveis, e isso me influenciou muito, porque em 2003 eu comecei a estudar muito isso com muita frequência, e eu comecei dentro da companhia a entender que a gente precisava ter a maior capilaridade de produtos dentro do território que a gente atuava. E foi o geomarketing que começou a me falar comigo, olha, aqui tem 100 habitantes, eu posso ter 10 lojas com o meu produto. E a gente começou a ver que existia similaridade entre cidades e consumo.
Vou dar um exemplo para você aqui. A Ambev, na época que a gente estudava, nos anos 2000, 2005, a cada 150 habitantes cabia um ponto de venda Ambev. Então a gente conseguia pegar e falar assim, olha, se eu tenho 15 mil habitantes, eu tenho que ter 1.000 pontos de venda naquela cidade. E a gente começava, então, a estruturar modelos eficientes, que hoje a gente chama de DNA geográfico, né? Para a gente poder falar o seguinte, eu preciso ter essa penetração, eu preciso ter esse share. E a gente começou a cruzar esses dados internos com dados externos, demográficos, sociais e de renda, né? E começamos a mostrar o seguinte, cara, existe uma correlação. E isso foi fortalecendo o geomarketing, porque a gente cruzava dados internos das indústrias com dados de consumo e dados sociodemográficos. E isso fez a gente criar um modelo, né, e são vários modelos que cada indústria tem o seu hoje, que mostra esse DNA geográfico, DNA expansão, e você começa então a mensurar o seu share, a sua participação, não só refletindo o seu crescimento sobre você mesmo, mas a penetração do seu produto no lar, que hoje, por exemplo, a Nielsen utiliza isso, que é a penetração. E aí, quanto maior a minha penetração, maior o número de distribuição, capilaridade que eu preciso. Então, o geomarketing, o que ele pega? Ele utiliza técnicas, né, de análise espacial, onde a gente cruza dados internos dentro do espaço. Esse espaço pode ser o menor possível, que a gente chama de setor censitário, ou pode ser um bairro, ou pode ser um município, uma região, uma micro-região, uma macro-região. E chegando até no estado, que eu posso cruzar o estado do Rio com São Paulo e traçar metas de consumo. Grosso modo, o que você está dizendo é que você consegue analisar oferta e demanda, né? Porque quando você cruza a densidade do setor censitário com a presença dos CNPJs, né? Por exemplo, você consegue entender que naquela região você tem uma densidade de, sei lá, supermercados, ou pode ser drogarias, pode ser pet shops, acima da média pelo volume de demanda. E aí você consegue enxergar dentro do setor quantos domicílios tem idosos, quantos domicílios tem crianças, quantos banheiros tem naquele domicílio, quantos tem televisão, quantos tem celular, todo aquele questionário que a gente responde do censo e da PNAD, a gente tem essa granulometria para o setor censitário. Cruzando com a Receita Federal, você começa, aqui tem mais demanda do que farmácia, ou mais demanda que pet shop ou bar, enfim. É disso que a gente está falando, certo, Gustavo? Exatamente. E aí a gente pegou o geomarketing, hoje ele é conhecido como marketing de precisão. Por que, Gustavo? Pegando um pouco da base de dados da Receita Federal. Lá existem, vamos colocar 1 milhão de empresas de forma hipotética. A gente sabe que tem muita empresa que já fechou, muita empresa que abriu e que não começou a funcionar, empresa que tem um KNAI X, mas funciona como outro KNAI. Então, hoje, por exemplo, a gente consegue ter não só o CNPJ ativo, a gente consegue saber, por exemplo, qual é a declaração da RAIS. Da RAIS dele, de empregado, né? Quantos empregados tem? E agora, com o novo E-Social, esse dado está melhorando, ficando cada vez mais preciso. Então, é uma série de informações que algumas empresas já entenderam, porque isso que o IBGE disponibiliza é gratuito, mas as empresas, tem várias empresas de software que têm seu sistema de informação geográfica e eles conseguiram compilar isso dentro das suas camadas, e hoje pouquíssimas empresas utilizam esse instrumento ou por questão de desconhecimento ou por questão de acesso mesmo. E aí é o que a gente entende, que muitas empresas poderiam estar utilizando isso com maior frequência. Hoje a gente fala muito em data-driven, né? Ou seja, empresas que tomam decisões baseadas em dados, e esses dados espaciais ainda são utilizados pelas grandes empresas, sim, mas a gente vê o middle market ainda utilizando isso com baixa recorrência e baixa frequência. Então, a gente tem esses dados hoje e a gente não consegue completar por falta de pessoas interessadas em ter aquela informação ou na capacidade analítica de transformar aqueles dados numa ação. E aí, essa inteligência que a gente está combinando aqui de inteligência de mercado, o geomarketing trouxe dentro dessa visão espacial para responder uma pergunta, que é o P de praça. Ou seja, toda vez que eu quero analisar a praça, a precificação, você quer ver um caso interessante que eu lembrei aqui agora? A Ambev, por exemplo, ela já consegue disponibilizar o preço dela por região. Por quê? Porque ela tem mapeado os clientes dela dentro desses setores censitários e ela consegue precificar de acordo com a característica daquele setor censitário. Então, por exemplo, se é uma característica que predomina a classe C,
ele vai trabalhar a marca X. Se é uma característica da marca que é a classe A, ele vai trabalhar outra marca. E aí ele pode trabalhar a precificação, pode trabalhar uma série de outras variáveis que só o marketing geográfico consegue abastecer, porque ele tem domínio sobre a praça. Então, quando a gente fala, inicialmente o marketing, o foco era dominar o produto. Depois começou a se preocupar muito com o preço. E aí, dentro dos 4P, o produto e o preço ficou muito em relevância. E aí depois veio a promoção, que era a forma de trabalhar muito. E o praça foi o último dentro dessa sequência. E hoje a gente vê que muitas das empresas que estão tendo diferencial competitivo é porque estão tendo domínio sobre o P-praça, que aí é uma forma de fechar o ciclo dos famosos 4Ps de marketing aí do Kotler. Legal. Gustavo, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, a nossa perguntinha clássica do PDV. O que o varejo ensinou ao Gustavo Vanucci? Essa é uma pergunta que eu posso dizer assim, se eu puxar na minha história, tudo que eu tenho eu devo ao varejo. Né? Então, assim, se hoje eu tenho minha família, se hoje eu tive que conhecer o Brasil inteiro, pude conhecer a América, a Europa, pude viajar, pude conhecer pessoas igual a nossa comunidade aqui, especialistas do varejo. O varejo me deu tudo. O que o varejo, o meu maior desafio foi entender o papel do varejo para a sociedade. Ou seja, quando a gente começa a entender a responsabilidade do varejo em ofertar produtos de qualidade, ofertar serviços, relacionar, e a gente volta ao varejo antigamente, onde as pessoas anotavam o nome, semana que vem eu te pago, né? Ou seja, pegar aquela famosa caderneta, e hoje ver isso sendo retomado de outras frentes, a gente mostra que o ser humano ele é varejista. Né? Muito se briga na questão do online, do presencial. Eu falo o seguinte, o online vai crescer, não tem dúvida nenhuma disso, mas ele nunca talvez vai ser 60%, 70% em relação ao físico, porque nós seres humanos somos seres relacionáveis. E aí pegando uma linha de raciocínio, né, o varejo me trouxe o conhecimento entre saber o que é ser só transacional e o que é ser relacional. E nós, seres humanos, gostamos disso, de encontrar pessoas, de conversar, de dialogar, de poder mudar de opinião, né? De ter essa experiência de contar. E no meu mestrado, eu cito essa frase, uma famosa frase do Almir Klink, que não adianta ser doutor através de livros e fotos. Você, para ser doutor, você tem que ir lá e ver. E o varejo é isso, você viver a experiência, ter a sensação ambiental do ambiente, das pessoas, do lugar, dos produtos, dos lançamentos, e isso só é possível quando a gente visita o varejo. Então eu posso dizer isso, que o varejo me mitigou a estudar ele, a entender ele, a cativar esse processo de decisão de compra, que é a área que eu me especializei, para que a gente pudesse realmente entender. E a minha contribuição, né, para esse aprendizado que o varejo me trouxe é isso, fazer com que a gente consiga otimizar, né, esses varejistas a ter uma melhor qualidade de vida, que esse é o grande desafio, porque o varejista está lá de 7 da manhã às 7 da noite, às 10 da noite, de sábado, de domingo a domingo, e que ele consiga realmente ter de uma qualidade de vida melhor, para que realmente ele possa prestar esse serviço à sociedade, que é o grande papel do varejo, de fazer transformar o produto em serviço, porque cada produto que ele vende, na verdade, é um serviço que ele está entregando para a sua comunidade, para a sua sociedade. Pô, Gustavo, super obrigado aí pela participação, foi sensacional, cara. Obrigado. E depois dessa conversa que a gente teve com o Gustavo Vanucci, o IBGE divulgou novas projeções sobre a população brasileira. O Gustavo mandou para a gente uma mensagem comentando alguns desses números. Eu levantei alguns dados aqui dessas últimas publicações do IBGE e a média dos moradores por domicílio, por exemplo, caiu de 3,31 habitantes em 2010 para 2,79 habitantes. Ou seja, não adianta ter só domicílios, precisamos agora saber as características desses domicílios para a gente entender e compreender o potencial de consumo. A taxa de fecundidade, por exemplo, caiu de 2,32 filhos por mulher em 2000 para 1,57 filhos por mulher agora em 2023.
Já os nascimentos por ano saiu de 3,6 milhões em 2000 para 2,6 milhões no ano de 2022. E aí a gente começa a ver que além das características, né, de filhos, das famílias, né, residindo nesses domicílios, vemos também o impacto dos casamentos. Os estudos demonstram que o tempo médio de casamento do brasileiro saiu de 15,9 anos em 2010 para 13,8 anos em 2022. Isso mostra que a gente começa a entender que muitas das pessoas que antes tinham um comportamento de consumo, né, voltado para a família ou para casal, agora começam a mudar esse comportamento para aquisições individuais. E aí, um dado curioso, que as mulheres que antes se divorciavam aos 39 anos, estão agora se divorciando com 41, enquanto os homens que se divorciavam aos 42, agora estão se divorciando aos 44. E isso faz com que a gente comece então a repensar não só a estrutura da área de influência, mas também essas características de faixa etária, de composição da família, para que a gente possa realmente entender, né, o entorno do varejo e compreender o comportamento do consumo desse grupo, né, de pessoas, né, seja eles familiares, individuais ou familiares com filho. O PDV é o podcast para te deixar por dentro do varejo e na trilha da tecnologia. O patrocínio é da InWave. A produção é da Fernanda Vasconcelos e o apoio técnico da SoulPods. Segue a gente para não perder os próximos episódios. É isso aí, valeu!